Você já faz anos que não escuta direito, pagou uma fortuna por um aparelho que não te serve e seu médico disse que não há mais nada a fazer. E acontece que tudo isso é mentira. Helena tem 74 anos. Ela foi ao otorrinolaringologista, receitaram aparelhos auditivos, ela comprou caríssimos e continuava sem ouvir a voz da filha. Só ouvia barulhos. Guardou-os em uma gaveta. E quando perguntaram se ela tinha se conformado, disse algo que ninguém esperava. Ela disse: "Tenho certeza de que posso voltar a ouvir. Eu sinto isso." E todo mundo disse que ela estava errada. Eu tô há anos com perda auditiva progressiva e passo os mesmos anos me recusando a pagar entre 1.000 e 3.000 dólares por algo que, no fundo, é só um pequeno amplificador que estraga se você tomar banho com ele, que pode ser perdido tão facilmente quanto se perde um óculos e que não resolve nada de verdade. Porque eu estava procurando outra coisa. Eu estava procurando uma solução pela biofísica. E há apenas 3 semanas, 3 estudantes universitários, sem querer, me mostraram essa solução. E hoje vamos entender por que é muito provável que o ouvido pare de funcionar. O que diz a ciência publicada sobre o que realmente acontece dentro do seu ouvido interno e o que você pode fazer com essa informação. E veja, eu não te prometo um milagre. Eu te prometo algo que provavelmente é melhor para você, porque você vai lutar por um caminho para encontrar uma solução. E posso te dizer isso com confiança, porque existem fatos e publicações que mostram que isso pode fazer sentido. Veja, há 1,5 bilhão de pessoas no mundo que têm, ou melhor dizendo, que temos perda auditiva. E não é uma estimativa, é o dado oficial da Organização Mundial da Saúde. É o quarto problema de saúde mais prevalente do planeta. E espera-se que, em 2050, esse número ultrapasse 2,5 bilhões de pessoas. É um número tão grande que é difícil até de imaginar. Pensa assim, é quase o dobro da população da China. E cada um de nós que faz parte desse grupo de afetados, somos pessoas que, neste momento, estamos perdendo conversas, perdendo nuances e perdendo conexão com o mundo ao nosso redor. E há muitos casos que, não só isso, há muitos casos em que, além disso, as pessoas estão perdendo sua independência. E qual é a resposta da indústria? Um dispositivo eletrônico que amplifica o som e que custa entre 1.000 e, eu dizia 3.000, mas na verdade são 5.000 dólares, dependendo do país e do modelo, e ainda estraga com a umidade. Ou seja, se você se distrair e entrar no chuveiro com ele, ou pior ainda, se pegar um dia de chuva e esquecer de tirar, ele estraga. São aparelhos que você pode perder com a mesma facilidade que perde um óculos, que precisam de baterias, revisões e ajustes, e que, em uma porcentagem significativa dos casos, além disso, não resolvem o problema porque, na verdade, amplificam tudo igualmente, inclusive o ruído. Ou seja, em muitas ocasiões, deixam o usuário ainda mais frustrado do que antes. E essa é uma indústria que movimenta 10 bilhões de dólares por ano e que parece que em nenhum momento se pergunta por que o ouvido deixou de funcionar. E acontece que essa é a única pergunta que importa para você e para mim. Pois bem, hoje eu vou te mostrar duas coisas que vão mudar a forma como você deve entender a sua audição. A primeira vem dos resultados de pesquisas científicas publicadas, em especial de estudos revisados por pares no NCBI, PubMed e PMC, que documentam com precisão o que acontece dentro do ouvido interno quando a audição se deteriora.
E a segunda vem de 3 estudantes universitários canadenses que estudaram o ouvido tão a fundo que decidiram replicar sua mecânica com uma impressora 3D e acabaram de publicar os resultados em um artigo acadêmico há apenas 3 semanas. São 2 caminhos que não se conhecem, mas ambos chegam ao mesmo lugar. E você vai perceber que, ao fazer isso, tudo o que sabíamos até agora muda completamente. Veja, antes de entrar nessa ciência da qual estou falando, preciso que você abandone uma ideia que provavelmente tem: a ideia de que o ouvido é um sistema mecânico, ou seja, que o som entra, faz vibrar alguns ossinhos e essa vibração chega ao cérebro. Essa é a descrição que provavelmente te contaram. E não é falsa, mas é tão incompleta que chega a ser quase inútil. Na verdade, a audição é eletroquímica. E essa diferença, hoje você vai entender por que muda tudo. Dentro do seu ouvido interno, existe uma estrutura chamada cóclea. É como um caracol microscópico cheio de líquido. E esse líquido não é água. É uma solução com uma composição iônica extraordinariamente precisa, que os cientistas chamam de endolinfa. E eu vou parar um instante para que você entenda o que quero dizer com composição iônica. Íons são átomos com carga elétrica. O potássio, o sódio, o cálcio, quando estão dissolvidos em um líquido, não são moléculas neutras. Eles têm carga. E essa carga é o que permite que as células se comuniquem, que os nervos disparem e que o músculo se contraia. E quando falo de composição iônica, estou simplesmente me referindo a quais íons existem nesse líquido e em que proporção. Como uma receita, mas com cargas elétricas em vez de ingredientes. E a endolinfa tem uma receita muito: potássio altíssimo, sódio quase inexistente. É o contrário de quase qualquer outro fluido do corpo. E essa proporção não pode variar. Se mudar, mesmo que só um pouco, as células que traduzem o som em sinal elétrico se desligam. É justamente isso que faz com que essa endolinfa seja única em todo o corpo humano, e assim por 2 motivos. O primeiro, porque mantém uma concentração de potássio de 150 milimoles por litro, ou seja, igual ao interior de uma célula, e não como um líquido extracelular normal, que é o que ela é. Todas as células do corpo mantêm em seu interior uma composição química diferente da do líquido que as envolve. Dentro, muito potássio. Fora, muito sódio. É uma diferença ativa que se mantém com a energia, porque essa diferença é o que permite que a célula funcione eletricamente. Os líquidos extracelulares, como sangue, linfa e líquido cefalorraquidiano, seguem o padrão de sódio alto e potássio baixo. Esse é o ambiente padrão em que as células vivem. A endolinfa faz o contrário. Ela tem a composição do interior celular, não do exterior, e, no entanto, é um líquido extracelular que se comporta como se fosse intracelular. E isso não acontece em nenhum outro lugar do corpo. E a segunda razão que torna a endolinfa única é que ela gera uma voltagem elétrica entre 80 e 90 milivolts positivos. E aqui está a elegância do sistema. Mas antes de te explicar o porquê dessa elegância, preciso te falar sobre as células ciliadas, porque essa é outra razão que torna o seu ouvido único dentro do corpo. Veja, dentro da cóclea, sobre uma estrutura chamada membrana basilar. Imagine a cóclea desenrolada.
É como um tubo longo que se estreita em uma das extremidades e, ao longo de todo esse comprimento, corre a membrana basilar, que é como se fosse um chão, e sobre esse chão estão as células ciliadas, organizadas em fileiras. Uma célula ciliada é uma célula sensorial com pelos microscópicos em sua superfície, mas não são pelos cômodos do corpo. São projeções rígidas organizadas por altura. É como as teclas de um piano em miniatura, e esses pelos são chamados de estereocílios. Quando chega uma onda sonora, o líquido da cóclea se move e esse movimento dobra os estereocílios. E essa dobra é o sinal mecânico que abre os canais iônicos e desencadeia todo o resto. Veja, pensa em um campo de trigo. As células ciliadas são as espigas. Elas estão todas de pé, organizadas e esperando. E o líquido da cóclea é o vento. Quando passa uma onda sonora, o vento sopra e as espigas se dobram. Esse dobramento é o sinal. O trigo não gera o vento, não interpreta, não decide nada, só se dobra. E esse dobramento é suficiente para ativar todo o sistema. Só há uma diferença em relação ao trigo. Quando a espiga se dobra, ela abre uma porta. Pois bem, no caso das células ciliadas, por essa porta entra o potássio da endolinfa, e esse movimento de íons gera um impulso elétrico que viaja até o cérebro. Quando o trigo se dobra, nada acontece. Mas quando a célula ciliada se dobra, você escuta. A célula ciliada é, essencialmente, um tradutor. Ela converte movimento físico em eletricidade e mecânica em informação. E em cima delas há outra membrana rígida chamada membrana tectória. Os estereocílios das células ciliadas tocam essa membrana por cima. E quando a onda sonora move o líquido e a membrana basilar se desloca, há um atrito entre as duas membranas. E esse atrito dobra os cílios. E esse conjunto, membrana basilar, células ciliadas e membrana tectória, é chamado de órgão de corte. É literalmente o órgão da audição dentro do órgão da audição. Agora que te expliquei isso, volto àquela elegância do sistema que eu estava te contando. As células ciliadas da cóclea têm, como todas as células, um interior com carga negativa em torno de 70 milivolts. Esse é o chamado potencial de membrana em repouso. Pois bem, acontece que a endolinfa, que as banha, tem uma carga positiva de 80 a 90 milivolts. E a diferença entre as duas é de cerca de 160 milivolts. Esse gradiente, ou seja, esse desnível elétrico, é a bateria que alimenta a audição. E quando chega uma onda sonora e dobra os cílios dessas células, abrem-se canais iônicos e o potássio da endolinfa entra disparado para dentro da célula, impulsionado por esse desnível. Esse movimento contínuo de íons é exatamente o que gera o sinal elétrico que o nervo auditivo então leva diretamente até o nosso cérebro para ser processado. Caso a endolinfa apresentasse uma carga negativa, assim como ocorre com a grande maioria dos outros fluidos corporais, esse gradiente de potencial elétrico simplesmente não existiria de forma alguma. Não haveria bateria e também não haveria audição. Na revista PNAS, que é uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo e é editada pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, foram publicados os resultados obtidos por alguns pesquisadores da Universidade de Osaka, nos quais se reconhecia algo curioso.
pela primeira vez, mediram um mecanismo que tinha sido um enigma para a ciência durante meio século. Já tinham se passado mais de 50 anos desde que se descobriu que a endolinfa tem carga positiva e que essa carga é essencial para a audição. E quem mediu e descreveu isso foi Georg von Bekesze, um fisiologista húngaro, e ele fez isso com trabalhos que lhe renderam o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1961. Von Bekesze é o pai da biofísica do ouvido interno. Mas 50 anos depois, o mecanismo continuava sendo um enigma. Não se sabia como essa voltagem era gerada, qual estrutura a produzia ou como ela se mantinha estável. E como você pode imaginar, saber que existe uma bateria não é o mesmo que saber como ela funciona por dentro. Pois foi exatamente isso que a equipe de Osaka resolveu em 2008. E quando finalmente descreveram isso, fizeram com uma precisão que, para mim, chega a ser poética. O potencial elétrico localizado no ouvido interno representa, de fato, a maior diferença de voltagem biológica que existe em toda a extensão do corpo humano. Não é no coração e nem no cérebro. É no ouvido. Veja, o coração gera eletricidade. Na verdade, é a primeira coisa em que as pessoas pensam quando se fala em voltagem no corpo. Esse impulso elétrico que coordena os batimentos é o que o eletrocardiograma mede. Mas a voltagem que move o coração gira em torno de 90 milivolts entre o interior e o exterior de suas células. O cérebro também gera eletricidade. Os neurônios disparam com potenciais de ação de cerca de 100 milivolts, e é isso que permite pensar, lembrar e mexer um dedo. Mas o ouvido é muito diferente. A diferença entre o interior de uma célula ciliada, menos 70 milivolts, ou seja, negativos, e a endolinfa que a banha, 80 a 90 milivolts positivos, soma entre 150 e 160 milivolts de diferença. Mais do que o coração, mais do que o cérebro. Isso não é um acidente. Por quê? Pois, por mais complicado que possa parecer, a explicação é na verdade muito simples. O ouvido precisa dessa bateria tão potente porque tem que detectar sinais extraordinariamente fracos. O som mais suave que um ser humano pode ouvir move os estereocílios menos de 1 nanômetro. E 1 nanômetro é uma milionésima parte de 1 milímetro. Para detectar um movimento assim, você precisa da bateria mais potente do corpo. A precisão extrema serve a uma sensibilidade extrema. E para que serve essa voltagem? Serve para que as células ciliadas, ou seja, as células responsáveis por converter as vibrações sonoras em sinais elétricos que o cérebro possa entender, possam fazer seu trabalho. Quando o som move essas células, o potássio flui para dentro delas, impulsionado por essa voltagem. E esse fluxo gera um impulso elétrico que viaja até o cérebro e que você percebe como som. E essa voltagem é produzida por uma estrutura chamada estria vascular. Pesquisadores da Universidade Rice, no Texas, publicaram em 2008 um estudo no Biophysical Journal indexado no PMC, que é o arquivo aberto da ciência biomédica dos Estados Unidos. E nele, eles literalmente descrevem como a bateria do ouvido funciona. É uma bateria biológica que precisa se manter constantemente carregada para que o sistema funcione. E que, de acordo com esse mesmo estudo, gera o potencial elétrico mais alto de todos os espaços extracelulares do corpo humano. E aqui está o problema. Porque quando essa bateria descarrega, ou seja, quando a voltagem endoclear cai,
O sinal auditivo se deteriora em sua origem, não no ouvido externo, não nos ossículos, mas na própria fonte da eletricidade que torna a audição possível. E, portanto, um amplificador externo, ou seja, aquilo que te vendem por milhares de dólares, não recarrega uma bateria descarregada. O único que faz é aumentar o ruído com o que resta. E tem outro problema importante: as células ciliadas não se regeneram. Nascemos com cerca de 15 mil em cada ouvido, e as que morrem por causa de ruído, medicamentos, infecções ou idade, essas não voltam, se perdem para sempre. E aqui está o que a indústria esquece. Os aparelhos auditivos convencionais não são projetados para esse problema. Eles são projetados para amplificar. Pegam o sinal que resta, que é o produzido pelas células que sobreviveram, e o tornam mais alto. Mas acontece que um sinal deteriorado em sua origem e apenas amplificado continua sendo um sinal deteriorado, só que mais alto. Em poucas palavras, é como tentar ler um texto borrado aproximando mais a página, quando o problema não é e nunca foi essa distância. Durante décadas, a indústria tem vendido isso, mais distância ou menos distância, e cobram milhares de dólares para aproximar mais a página. E o que aconteceu? Pois alguns jovens reagiram. Em maio de 2026, 3 estudantes publicaram um artigo que pouquíssimas pessoas leram e que, no entanto, chega a uma conclusão diferente. Faz mais ou menos 3 semanas, a partir do momento em que estou gravando este vídeo, 3 estudantes de engenharia mecânica da Universidade McMaster, no Canadá, publicaram um artigo acadêmico com um título que, para falar a verdade, não chama a atenção. O título é escrito à mão: Design paramétrico, impulsionado por inteligência artificial de dispositivos auditivos acústicos passivos para ambientes com recursos limitados. E os nomes dos jovens são Arish Shahab, Aaron Yu e Ramen Shahid. Bom, então, destrinchando esse título por partes, e para que você entenda do que se trata o estudo, vou explicar para você os nomes à mão. Esse é o nome do dispositivo. Em japonês significa do céu ou celestial. Provavelmente é uma referência à simplicidade e leveza do design. Design paramétrico impulsionado por IA. O design não foi feito por um engenheiro desenhando, foi feito por uma inteligência artificial otimizando parâmetros físicos, ângulos, curvaturas, dimensões, e conseguiram fazer com que a máquina buscasse e encontrasse a geometria mais eficiente. Acústica passiva, ou seja, não há eletrônica, sem bateria, e isso é só física. O formato do dispositivo direciona e concentra o som mecanicamente. Low Resource Settings, ou seja, ambientes com recursos limitados. É a forma acadêmica de dizer para quem não pode pagar milhares de dólares. O título é técnico por obrigação acadêmica, mas o que ele descreve é que alguns jovens, com a ajuda de uma inteligência artificial, projetaram um ouvido artificial que tem um preço de venda de 20 dólares. Não 200, nem 520 dólares, e afirmam que podem produzi-lo por 1 dólar, enquanto a indústria fabrica o deles por cerca de 150 dólares e vende por entre 1.000 e 5.000. E como eles conseguiram isso? Pois aqui está o detalhe que me deixou sem palavras quando li. Como eu te disse, eles não adicionaram mais eletrônica, fizeram exatamente o contrário. Estudaram a mecânica do ouvido humano tão profundamente que decidiram replicá-la fisicamente com uma impressora 3D, sem microchips, sem amplificadores digitais e sem baterias.
Um dispositivo acústico passivo, são palavras deles mesmos, que deixa a física fazer o trabalho, e eles chamam de Passive Acoustic no artigo científico. E essa decisão que é voltar para a física em vez de adicionar mais tecnologia. É a mesma conclusão a que chega a biofísica, mas por um ângulo completamente diferente. E eles resolveram isso pela engenharia mecânica, enquanto eu venho buscando pela biofísica celular. Ambos os caminhos não se conhecem e não leram os mesmos artigos, mas estão descrevendo a mesma coisa, que o ouvido não é um problema de amplificação, é um problema de física. E tem algo mais aqui que me parece significativo. Um dos fundadores conta que o projeto nasceu porque seu avô precisava de um aparelho auditivo e não podia pagar por um. Ou seja, não nasceu de um laboratório corporativo com 10 bilhões de dólares em vendas anuais. Nasceu de alguém que olhava para um ente querido, já idoso, que não conseguia ouvir e se perguntou: por que tem que ser tão difícil? E essa pergunta, por que tem que ser tão difícil? É a mesma que há anos segue sem resposta para Helena, a seguidora do canal de quem falei no começo, e para mim, e para 500, para 1,5 bilhão de pessoas. E a diferença é que esses 3 estudantes puderam e decidiram respondê-la. E ao fazer isso, confirmaram algo que a indústria vem ignorando há décadas. Pois bem, vamos voltar à endolinfa, porque aqui está o núcleo de tudo. Eu te expliquei que a estria vascular funciona como uma bateria biológica que gera e mantém aquela voltagem de 80 a 90 milivolts que torna possível a audição. E que quando essa bateria descarrega, não há amplificador externo que consiga resolver. A pergunta: por que essa bateria descarrega? E aqui você verá que 2 estudos publicados no PMC dão uma resposta que deveria estar em todos os livros de medicina, mas que, ao que me parece, não está em nenhum. O primeiro foi assinado por Anne Gain Huyn, pesquisadora do Oregon Healing Research Center, na Universidade de Ciências e Saúde do Oregon, em Portland, e foi publicado em 2012 na revista Seminars in Hearing. E descreve algo que a medicina convencional trata como um dado. Qualquer alteração na barreira entre o sangue e o ouvido interno provoca uma perda imediata de audição, porque é essa barreira que permite manter o potássio onde ele deve estar. E quando a inflamação crônica compromete essa barreira, o potássio cai e, junto com o potássio, cai a voltagem. O segundo foi publicado por Su-Young Jung, Sun-Hoon Kim e Sang-Young Yong, da Faculdade de Medicina da Universidade Kyung-Hee, em Seul, na Coreia do Sul, no ano de 2019, na revista Nutrients, e documenta algo que o otorrino também não vai te contar: as deficiências de micronutrientes, ou seja, de zinco, ferro e vitamina A, estão consistentemente associadas à perda auditiva. E quando esses nutrientes são restituídos, a frequência de perda auditiva se reduz de forma significativa. Como você pode ver, são 2 estudos diferentes, feitos por 2 equipes diferentes em 2 países diferentes, mas que chegam a uma conclusão: o estado do meio interno determina o estado da bateria. E o estado do meio interno depende de fatores que estão completamente em nossas mãos. Em primeiro lugar, está o potássio. A endolinfa precisa manter 150 milimoles de potássio por litro, que é uma concentração que não se mantém sozinha. Isso requer um transporte ativo constante mediado pela estria vascular, que por sua vez consome energia e depende de o meio interno ter os recursos necessários para sustentá-lo. Quando o meio interno está empobrecido, quando há déficit de minerais, quando a hidratação celular é deficiente ou quando a inflamação crônica interfere nesse transporte, a concentração de potássio na endolinfa cai e, com ela, a voltagem. O segundo fator é o sódio.
Sun-Hun Kim, da Universidade Yonsei em Seul, e Daniel Marcos, da Universidade Estadual do Kansas, publicaram juntos em 2011 na revista Hearing Research uma descoberta que, para mim, é muito relevante. Quando o sódio invade a endolinfa em concentrações elevadas, algo que acontece quando o equilíbrio iônico do meio interno é comprometido, o resultado é disfunção das células ciliadas, perda auditiva e vertigem. E, como você pode imaginar, não é uma hipótese, é um achado científico documentado. O terceiro fator é a inflamação. A estria vascular tem uma vascularização muito rica, ou seja, precisa de muito aporte sanguíneo para realizar seu trabalho. E quando há inflamação crônica de baixo grau, essa vascularização é comprometida. A bateria recebe menos suprimento e funciona pior. E aqui está a conexão que ninguém está fazendo nos consultórios de otorrinolaringologia. Os mesmos fatores que deterioram qualquer outra célula do seu corpo também deterioram as células do seu ouvido interno. Não existe nenhuma razão biofísica para que o ouvido seja uma exceção. Nenhuma. O que adoece o resto do organismo também adoece a bateria que possibilita que você ouça. No entanto, a solução que estão oferecendo ignora completamente esse mecanismo. Tentam colocar um amplificador no ouvido externo e assim dão o caso como encerrado. Quando Helena me escreveu nos comentários do canal descrevendo sua experiência com os aparelhos auditivos, o que me chamou a atenção não foi sua frustração, isso eu entendo perfeitamente. O que me chamou a atenção foi sua intuição. Ela me disse: tenho certeza de que posso voltar a ouvir, e eu sinto isso. E o que a biofísica me diz é que essa intuição não é irracional, é que o corpo dela sabe algo que o médico não explicou para ela. A pergunta realmente importante para você e para mim é: essa situação tem volta? E essa é a pergunta que mais me importa responder corretamente, porque é aqui que preciso ser muito preciso e onde a diferença entre o que pode e o que não pode ser feito marca a fronteira entre te dar uma direção útil e te fazer uma promessa que não posso cumprir. Veja, existem duas estruturas distintas no ouvido interno que é importante separar. Essa distinção importa. As células ciliadas, que são as responsáveis por converter o som em sinal elétrico, são células que, nos mamíferos, incluindo o ser humano, e como eu te comentei há alguns minutos, não se regeneram espontaneamente, uma vez que são gravemente danificadas. E isso é um fato documentado, e é preciso dizer que, se o dano nas células ciliadas for irreversível e extenso, a margem é muito limitada e não vou te dizer o contrário. Mas existe algo que realmente se regenera, algo que realmente responde e que a medicina convencional não está analisando porque não se encaixa no modelo de prescrever um dispositivo e encerrar o caso. A estria vascular, ou seja, a bateria biológica, não é um tecido estático. É uma estrutura viva, com metabolismo ativo, com vascularização própria e com células que se renovam. E seu desempenho depende diretamente do ambiente em que ela funciona. E aqui você vai ver, existem 5 estudos publicados no PMC que juntos constroem uma cadeia que a medicina convencional parece que ainda não traduziu em informação concreta nas consultas de otorrinolaringologia. O primeiro é o de Lang, Schultz e Schiff-Schmid, da Universidade Médica da Carolina do Sul, que publicaram em 2002 no Journal of the Association for Research in Otolaryngology um experimento no qual reduziram cronicamente o potencial endococlear durante 7 dias e, 2 semanas após a retirada do fármaco,
Os ouvidos tratados apresentaram uma recuperação da voltagem de até 20 ou 30 milivolts, junto com uma recuperação semelhante dos limiares auditivos. Ou seja, o potencial havia caído, mas ao eliminar a causa, o potencial subiu parcialmente, nem sempre totalmente. Mas a direção existe e está documentada. E neste experimento, indiscutivelmente, há uma limitação. Ele usa um fármaco como modelo para a queda do EP, e não um déficit mineral nem tampouco inflamação. Ou seja, a inferência sobre o meio interno é algo que eu faço e que acredito ser legítimo do ponto de vista biofísico, mas que não aparece como conclusão direta nesse artigo. O segundo é assinado por uma equipe liderada por Zhang e colaboradores do Hospital Provincial de Shandong, na China, publicado em 2020 no PMC. Eles documentaram que, quando a estria vascular fica inflamada, e nesse caso por um fármaco ototóxico, o potencial endoclear cai de forma significativa e os limiares auditivos pioram. O mecanismo específico que eles identificaram foi quando a estria vascular recebe um agente nocivo. No experimento deles, foi um fármaco, e na vida real pode ser uma inflamação crônica de baixo grau. São ativadas algumas células chamadas macrófagos. Os macrófagos são células do sistema imunológico. Sua função habitual é detectar ameaças e lançar uma resposta inflamatória para neutralizá-las. E o problema é que essa resposta, quando é ativada dentro da estria vascular, libera uma molécula chamada interleucina beta. E essa molécula é profundamente destrutiva para as junções celulares que mantêm a arquitetura da estria. Lembre-se do que eu te expliquei. A estria vascular funciona como uma bateria, porque suas células estão organizadas em camadas muito precisas, com barreiras que isolam compartimentos e mantêm gradientes iônicos exatos. Pois, quando a interleucina e beta danifica essas junções, as barreiras ficam comprometidas. Os íons vazam para onde não deveriam, o gradiente se perde e a voltagem cai. Não é um dano abstrato, é um mecanismo molecular preciso. A inflamação ativa os macrófagos liberam interleucina 1-beta, a interleucina 1-beta rompe a arquitetura da bateria, a bateria rende menos e a audição se deteriora. Como você pode entender, este estudo não responde à pergunta: é possível reverter o processo? Este é um estudo sobre dano, não sobre recuperação. Documenta o mecanismo pelo qual a inflamação destrói a arquitetura da estria e reduz a voltagem, mas não mede o que acontece quando essa inflamação é controlada. O que este estudo traz para a questão da reversão é algo mais sutil, mas igualmente útil. Ele identifica o mecanismo exato e, quando você conhece o mecanismo exato, sabe onde precisa intervir. Se o dano vem da interleucina 1-beta e a interleucina 1-beta vem dos macrófagos ativados por inflamação crônica, então reduzir essa inflamação crônica antes que o dano se torne irreversível é uma intervenção com base mecanicista sólida. Para a questão da reversão, o estudo que realmente responde diretamente é o primeiro que eu te mencionei, o de Lang, Schultz e Schmidt, porque eles retiram a causa e a voltagem sobe até 20 ou 30 milivolts. Zhang nos mostra por que ela cai, e Lang nos mostra que, quando a causa é retirada, ela pode subir. E juntos, eles nos descrevem uma janela que, sem dúvida, não é infinita e também não está garantida, mas que é real. O terceiro e o quarto dos estudos são assinados pelo próprio Colin Laprel, e ele faz isso com equipes diferentes em duas publicações na PMC. O primeiro, identificado como 195-0-3-3-1, demonstrou que as vitaminas A, C e E atuam em sinergia com o magnésio para prevenir danos auditivos. Nenhum dos dois foi eficaz isoladamente com as doses utilizadas,
mas em combinação reduziram de forma significativa tanto a perda auditiva quanto a morte celular, mesmo quando o tratamento foi iniciado apenas 1 hora antes da exposição ao dano. E o segundo, identificado como 313-2794, acrescentou que a administração oral dessa mesma combinação preservou funcional e morfologicamente as células do ouvido interno. E os próprios autores destacaram que esses resultados apoiam a possibilidade de tradução para pacientes humanos. Pois bem, esses dois estudos não respondem à pergunta se a perda de audição pode ser revertida. Eles respondem a algo diferente e, de certo modo, mais importante. Demonstram que o deterioro não é inevitável, que o ouvido interno, quando tem os recursos de que precisa, ou seja, antioxidantes, magnésio, vascularização funcional, resiste e que a bateria não precisa continuar descarregando. E que essa decisão, em grande parte, está nas suas mãos. E o quinto foi publicado por Juan Alvarado, Verônica Fuentes Santa Maria, Maria Gabaldon e José Ruiz, todos do Instituto de Pesquisa em Deficiências Neurológicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Castilha-La Mancha, em Albacete, na Espanha. Foi publicado em 31 de julho de 2018 na Frontiers in Neuroscience e é o estudo que responde de forma mais direta à pergunta que imagino que você já está se fazendo há um tempo: tem ou não tem volta? Pois bem, o que os pesquisadores fizeram foi trabalhar com ratos que estavam envelhecendo, que é um modelo validado de perda auditiva relacionada à idade, e os dividiram em dois grupos. Um grupo recebeu uma dieta normal e o outro recebeu a mesma dieta enriquecida com vitaminas A, C, C e E, além de magnésio. Sem medicamentos, sem intervenção cirúrgica, só nutrição. Pois bem, em 6 ou 8 meses, os resultados já eram claros. Os ratos que receberam a combinação de nutrientes apresentaram limiares auditivos significativamente melhores em frequências baixas e médias, e as amplitudes das ondas cerebrais em resposta ao som eram significativamente maiores em todas as frequências. Ou seja, não só ouviam melhor, mas o cérebro deles processava o som com mais intensidade e clareza. A degeneração da microcirculação da estria vascular é um dos principais fatores que contribuem para a perda auditiva relacionada à idade. E as terapias que combinam antioxidantes com o magnésio, como o vasodilatador coclear, demonstraram eficácia na melhora da função auditiva. E aqui está o mais importante: esse efeito protetor não desapareceu com o tempo, ele persistiu nos animais mais velhos. E os próprios autores escreveram em suas conclusões que os resultados sugerem que as terapias orais voltadas para reduzir o excesso de radicais livres e melhorar o fluxo sanguíneo coclear podem melhorar a função auditiva durante o envelhecimento e que o declínio auditivo associado à idade pode ser retardado. Eles não disseram reverter, disseram retardar, e essa distinção, sem dúvida, é importante. Ou seja, não devolve o que você já perdeu, mas mostra que o relógio pode andar mais devagar e que a velocidade com que sua audição se deteriora depende, em parte, do que você oferece ao seu corpo. A conclusão está muito próxima de algo que também nenhum otorrino vai te dizer na consulta, que é muito provável que a bateria do ouvido responda ao meio interno e que não é um destino fixo, que existe margem. Tudo isso faz parte dos elos de uma só corrente. A inflamação diminui a voltagem. Retirar a causa a recupera parcialmente, e os nutrientes que sustentam a vascularização e reduzem o estresse oxidativo protegem e melhoram a função auditiva.
Essa cadeia já foi publicada há mais de 20 anos. Mas tem mais. As células ciliadas que não estão completamente destruídas, ou seja, aquelas que estão comprometidas, que funcionam abaixo da sua capacidade, realmente respondem ao ambiente. E isso não é uma hipótese, também está documentado em laboratório. Stefan Jakob, Martin Piankowski e Anders Friedberger, pesquisadores do estudo do Instituto Karolinska de Estocolmo, da Universidade de Calgary, no Canadá, e do Oregon Hearing Research Center em Portland, publicaram em junho de 2011 no Biophysical Journal um experimento que me parece um dos mais interessantes de toda a literatura sobre o ouvido interno. E o que eles fizeram foi pegar uma cóclea completa em uma preparação de laboratório, deixaram que o potencial endococlear se perdesse, como acontece no ouvido que envelhece ou que está sob condições adversas, e depois o restauraram artificialmente e mediram o que acontecia dentro do órgão de corte usando duas tecnologias de precisão: interferometria, laser digital e imagem com foco de alta resolução. E o resultado foi que, quando a voltagem voltou, as células ciliadas externas que ainda estavam vivas mudaram, e não de forma marginal. Ocorreu o que os autores descrevem como um refinamento estrutural dentro do órgão de corte. As células se reorganizaram, mudaram sua geometria, mudaram sua posição mecânica, responderam à voltagem restaurada com um ajuste físico de sua própria arquitetura. E isso tem uma implicação direta para a questão da reversão, ou seja, não ressuscita as células mortas, mas demonstra que as células que ainda estão vivas, mesmo que comprometidas, mesmo que estejam funcionando abaixo de sua capacidade, não são passivas, não estão esperando para morrer e respondem ao ambiente elétrico em que trabalham. Um potencial de membrana melhorado muda sua configuração. Uma endolinfa com a composição iônica correta muda as condições em que elas operam. Não as ressuscita, mas as coloca em condições de desempenhar melhor. Em poucas palavras, para alguém com 45 ou 55 anos que ainda tem células ciliadas vivas. Essa é a informação mais importante deste vídeo. Pensa assim. Se você tem um motor que funciona mal porque passou anos com óleo ruim, combustível de baixa qualidade e sem manutenção, mudar essas condições não te dá um motor novo. Mas sim, te dá um motor que funciona melhor do que estava funcionando, e às vezes muito melhor. A Helena não sabe se o dano dela é reversível ou não. Eu também não sei no meu caso. Mas o que eu sei, e o que a biofísica documenta, é que trabalhar o ambiente é sempre a primeira decisão inteligente, porque é a única que atua sobre a causa. E todo o resto é apenas lidar com as consequências. E aqui tem um dado que me parece revelador à mão, ou seja, esses 3 estudantes que replicaram a mecânica do ouvido por $20 apresentam seu dispositivo como uma ponte para o atendimento clínico e não como uma solução definitiva, ou seja, eles mesmos reconhecem que o dispositivo externo não resolve o problema de fundo. O que ele faz é dar acesso a algo enquanto se trabalha no que realmente importa. E isso, vindo dos inventores do aparelho auditivo mais barato do mundo, me parece a declaração mais biofísica que ouvi em muito tempo. E agora vamos ao concreto. Porque de nada adianta entender o mecanismo se não sabemos o que podemos fazer com ele. A endolinfa não é um líquido que o corpo produz de forma independente do resto do organismo. Ela se nutre do plasma sanguíneo. Depende da circulação que chega ao ouvido interno. E essa circulação leva exatamente o que o meio interno tem disponível, nem mais nem menos. Se o meio interno está empobrecido, a endolinfa estará empobrecida. Se o meio interno está inflamado, a vascularização da estria vascular estará comprometida. Se a hidratação celular é deficiente, o transporte iônico que mantém a voltagem endococlear perderá eficiência. Aqui não tem mágica, é encanamento biológico.
E então a pergunta: o que o meio interno precisa para que a endolinfa possa manter sua composição correta? Água. Não é qualquer água. O transporte de potássio para a endolinfa é um processo ativo que consome energia e depende de gradientes iônicos precisos. E esses gradientes precisam de água estruturada e mineralizada que as células possam usar, não de água que apenas passa e arrasta minerais. E aqui Gerald Pollack, biofísico da Universidade de Washington, vem há décadas documentando como a água estruturada se comporta de uma forma radicalmente diferente dentro dos tecidos. E o ouvido interno é um tecido que vive de gradientes, de potássio e magnésio. São os dois eletrólitos mais diretamente envolvidos na manutenção do potencial endoclear. O potássio, porque é o principal íon da endolinfa, e o magnésio, porque é o cofator da ATPase, a bomba que move o potássio contra o gradiente para manter essa concentração de 150 milimoles. Sem magnésio, a bomba perde eficiência. E quando a bomba perde eficiência, o potencial cai. A vitamina D aparece de forma consistente na literatura sobre perda auditiva associada à idade, e não como uma curiosidade, mas sim como um fator de risco documentado. A vitamina D regula a expressão de genes envolvidos na função da estria vascular. E sua deficiência, que já está mais do que comprovada, que é endêmica na população acima de 60 anos, compromete diretamente a capacidade da bateria biológica de manter seu desempenho. Os ácidos graxos essenciais. Veja, o nervo auditivo, que se chama nervo vestíbulo coclear, é revestido por mielina e a mielina é formada por gorduras, pelas gorduras certas, ômega 3 e DHA, em particular, que é o ácido graxo mais abundante no tecido nervoso. Quando a dieta é pobre nessas gorduras e rica em óleos industriais, que competem com o ômega 3 pelos mesmos receptores, a integridade da mielina se deteriora e uma mielina danificada conduz pior. O som chega mais devagar, mais distorcido e mais confuso. A inflamação, que é o fator transversal que atravessa todos os outros. A inflamação crônica de baixo grau, aquela que não dói, que não dá febre, que simplesmente está ali, como um ruído de fundo do metabolismo, compromete a vascularização do ouvido interno. Interfere no transporte iônico, deteriora a mielina e acelera o envelhecimento das células ciliadas. E suas fontes são sempre as mesmas: óleos industriais, açúcar, farinhas refinadas, déficit de sono e estresse crônico. Quando Helena me escreveu, eu não sabia se a perda auditiva dela tinha volta e continuo sem saber, mas sei que ninguém tinha explicado nenhum desses fatores para ela. E para você, provavelmente também não, até assistir a este vídeo. E mais provavelmente ainda, também não trabalhou para resolver nenhum desses fatores. E é triste, e provavelmente seu médico encerrou seu caso recomendando um aparelho auditivo, que na verdade não é uma solução, é só um paliativo. Com todo respeito, acho que isso não é medicina, é só uma forma de lidar com o silêncio. Mas antes de entrar no protocolo, quero fazer uma pequena pausa por um momento. Este canal existe porque eu acredito que a informação que é compartilhada aqui, que eu compartilho com você, merece chegar a todo mundo. Sem filtros, sem patrocinadores, sem compromisso com ninguém. E eu gostaria que continuasse assim. Mas manter essa independência tem um custo real. Em tempo, em pesquisa, em horas lendo artigos científicos e também em recursos financeiros. Sim, o Cabral está te trazendo algo de valor. Se você sente que o que aprende aqui está mudando a forma como entende a sua saúde,
existe uma maneira de esse trabalho continuar crescendo. Te convido a se tornar membro do canal e a me apoiar como apoiador com uma pequena contribuição, se puder, se for possível para você. E o que isso significa? Significa que você fará parte de uma comunidade mais próxima, onde a conversa poderá ser mais direta, mais profunda, e você também será alguém a quem poderei dedicar mais atenção. Quando você tiver uma pergunta que mereça uma resposta cuidadosa. E não só isso, também significa apoiar algo a mais que estou construindo aos poucos. Uma seleção de recursos verificados, produtos sobre os quais falo no canal, que conheço, cuja qualidade eu garanto e sobre os quais posso responder. Porque tem muito barulho por aí. E uma das coisas que mais me preocupam e que mais me perguntam é onde encontrar o que eu recomendo com garantias reais. Quando estiver funcionando como membro do canal, você terá um tratamento especial. Se você quiser dar esse passo, o link está na descrição e também na página inicial deste canal, onde você pode ver todos os vídeos publicados. É só clicar onde diz tornar-se membro. E se você não puder, ou se não for o momento, o canal continua sendo seu do mesmo jeito. Nada muda no que você recebe e continuará recebendo aqui. Muito obrigado e sigo em frente. Pois bem, chegando a este ponto, quero ser muito preciso sobre o que vou te contar agora, porque o que vou te oferecer não é um tratamento, nem uma cura. É um protocolo de otimização do meio interno, que é o mesmo que venho desenvolvendo há um tempo neste canal, aplicado neste caso especificamente às condições que a biofísica identifica como relevantes para a função auditiva. Se você já acompanha o canal há algum tempo, vai reconhecer os 5 pilares. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, porque o que você vai ouvir agora não serve só para o ouvido, serve para tudo. Primeiro, a água. O ouvido interno depende de gradientes iônicos, e esses gradientes precisam de água que as células possam usar, mas não de uma água que entra, arrasta minerais e sai. Elas precisam de água devidamente mineralizada, uma parte de água do mar para 3 partes de água doce de baixa mineralização, ou água doce com sal marinho virgem não refinado, na proporção de aproximadamente 6 gramas por litro. Isso fornece o sódio, o potássio, o magnésio e os oligoelementos que o transporte iônico da estria vascular precisa para manter seu desempenho. E além disso, água estruturada ao sol, em recipiente de vidro, porque a água estruturada, como documenta Pollack, se integra aos tecidos, em vez de simplesmente passar por eles. Em segundo lugar, a luz solar. A vitamina que o sol produz na pele não é um suplemento. É um hormônio que regula a expressão de centenas de genes, incluindo aqueles envolvidos na função da estria vascular. 15 minutos de exposição solar direta antes das 10 da manhã, na maior superfície de pele possível, é a forma mais eficiente e mais antiga de manter os níveis ideais. E você já sabe que os níveis ideais de vitamina D na maioria das pessoas com mais de 60 anos estão muito abaixo do que deveriam estar. Vamos trabalhar para evitar isso. Terceiro, aterramento. O ouvido interno opera com voltagens de extraordinária precisão e qualquer excesso de carga positiva no meio interno, isso interfere com essas voltagens. Contato direto com a terra, caminhando descalço na grama, na areia ou no solo, baixa esse excesso passivamente e de graça. James Ockman, pesquisador do Instituto de Ciências da Saúde da Flórida, documentou os efeitos do aterramento sobre a inflamação e o equilíbrio elétrico do organismo. O ouvido não é uma exceção. Quarto, as gorduras corretas. O nervo auditivo precisa de mielina e a mielina precisa de DHA, e o DHA está presente em peixes azuis pequenos, como sardinha, cavala, anchova e também no azeite de oliva extra virgem.
E o que destrói essa mielina são os óleos industriais, girassol, milho, soja. Eles competem com o ômega 3 pelos mesmos receptores e produzem mielina inflamada e de baixa qualidade, que conduz os fluidos com menos eficiência. Portanto, eliminar os óleos industriais não é uma recomendação trivial. Essa é provavelmente a mudança de maior impacto na função nervosa dentre todas as que você pode fazer hoje. Quinto, o movimento. A circulação que chega ao ouvido interno é delicada. Trata-se de uma circulação terminal, sem circulação colateral de reserva. Isso significa que qualquer comprometimento vascular afeta diretamente o suprimento da estria vascular. Movimento regular, ou seja, não exercício de alto rendimento, mas movimento constante e adaptado. Mantém a circulação sanguínea ativa e, em particular, os movimentos do pescoço e da mandíbula. Possui uma relação anatômica direta com a circulação do ouvido interno, algo que muito poucos médicos mencionam. E o sono? O sono não está incluído nos 5 pilares clássicos, porque merece um vídeo próprio. O contexto do ouvido interno. Não posso ignorar isso. Durante o sono profundo, o sistema linfático, ou seja, o sistema de limpeza do cérebro, elimina os resíduos metabólicos acumulados durante o dia. E esse sistema também banha o nervo auditivo e as estruturas do ouvido interno. Sem um sono profundo, essa limpeza não acontece, e o que não é limpo se acumula e o que se acumula deteriora-se. Helena tem todos esses fatores para trabalhar. Eu também. E o que eu acho relevante, e quero que vocês se lembrem disso, é que nenhum deles exige um médico para começar, e nenhum deles custa nada. $3.000, e nenhum deles sofre danos, nem se você tomar banho com ele. E aqui eu quero parar um momento, porque tem algo que me chama a atenção toda vez que falo sobre perda auditiva. Em qualquer área da medicina, quando um tratamento não funciona, a pergunta natural é: por que não está funcionando? Estamos atacando a causa ou estamos apenas lidando com a consequência? Com a perda auditiva, essa pergunta quase nunca é feita. O protocolo já está estabelecido. Audiometria, diagnóstico, aparelho auditivo e nem o espaço para se perguntar por que o ouvido parou de funcionar. Simplesmente não existe essa possibilidade na consulta. E não é por má intenção, não, mas sim porque o sistema não foi feito para levantar essa questão. Ele foi feito para dar uma resposta rápida a um problema que levou anos para se desenvolver. E isso traz consequências. A primeira é que milhões de pessoas recebem um aparelho sem que ninguém tenha explicado o que aconteceu dentro do ouvido delas, sem que ninguém tenha falado sobre a voltagem endococlear, da estria vascular, da composição iônica da endolinfa e sem que ninguém tenha perguntado como elas dormem, o que comem ou como está o seu meio interno. A segunda consequência é que quando alguém como a Helena, ou como eu, ou como você, muito provavelmente começa a se fazer essas perguntas e a buscar respostas, a partir da biofísica, percebe que há muito mais a ser feito do que disseram. E a terceira consequência é a mais marcante. Quando 3 estudantes universitários, sem nenhum condicionamento prévio, obrigado, eles se sentam para estudar a orelha do zero, sem proteger nenhum investimento, sem defender nenhum modelo estabelecido, e chegam a uma conclusão completamente diferente da indústria. Eles voltam à física, replicam a mecânica e, por $20, obtêm algo funcional, que não é exatamente igual, mas é muito semelhante ao que o mercado oferece mediante pagamento. 5 mil. E não estou dizendo isso para apontar o dedo para ninguém. Digo isso porque é um sinal. Quando um olhar novo chega a um lugar tão diferente daquele onde chega o olhar estabelecido, algo importante está acontecendo e merece atenção. Eu venho prestando atenção nisso há anos,
e o que encontrei é o que estou te contando hoje. Quero voltar a falar da Helena e de mim, porque este vídeo não nasceu de uma busca acadêmica, nasceu de uma experiência pessoal que reconheço nela e que provavelmente você também reconhece, se está aqui. E passa anos percebendo que o mundo soa diferente, que você pede para repetirem as coisas e que, numa conversa com barulho ao fundo, você perde metade do que é dito. Ou que, num jantar com vários amigos, tem momentos em que você simplesmente se desliga, porque você já não consegue mais acompanhar a conversa ou começa a ler os lábios sem perceber. Ou que existe um cansaço específico, diferente de qualquer outro, que vem de passar o dia inteiro se esforçando para ouvir o que antes chegava sem esforço. Isso não é velhice. Isso é um meio interno que há anos vem enviando sinais que ninguém soube interpretar. Eu me recusei a aceitar que a única resposta era um aparelho, e não por teimosia, mas porque a biofísica me diz que havia perguntas sem resposta. E quando há perguntas sem resposta, o caso não está encerrado. Helena se recusou por intuição. E essa intuição que o corpo tem quando sabe que algo não está certo, mas também sabe que ainda não chegou ao limite, essa voz interior que diz ainda não, quando o mundo exterior diz já não há mais o que fazer, é importantíssima. Como você sabe, eu não sou médico, sou pesquisador. E o que te conto neste vídeo vem da biofísica e da literatura científica publicada, não de uma consulta clínica. Para o seu caso específico, para o seu tipo específico de perda auditiva, para as decisões que afetam o seu tratamento atual, você precisa de um especialista que te conheça de perto. Isso não muda. Mas o que sim muda, o que espero que tenha mudado, após assistir este vídeo, esta é a pergunta que você deve fazer ao especialista. Porque agora você sabe que a voltagem endococlear existe, que a estria vascular existe, que a endolinfa existe, e você também conhece sua composição iônica precisa. E você sabe que tudo isso depende de um ambiente interno que está completamente sob seu controle e gestão. Prossiga, sua intuição. Helena seguiu mesmo quando todos lhe diziam que estava errada. Eu a sigo há anos. E a intuição que diz, ainda não cheguei ao meu limite. Essa voz que o sistema tenta silenciar com um diagnóstico rápido e um aparelho caro, merece mais respeito do que normalmente damos. Isso se chama dignidade. 3 semanas antes de gravar este vídeo, 3 estudantes universitários publicaram um artigo que ninguém esperava. Eles estudaram o ouvido humano tão profundamente que decidiram replicar sua física com uma impressora 3D, sem eletrônica, sem baterias e sem os 10 milhões de dólares da indústria por trás. E agora estão começando a vender por $20. Eles não queriam provar nada, só queriam ajudar o avô de um deles que não conseguia ouvir. E alguém se perguntou: por que tem que ser tão difícil? E fez isso com a ingenuidade necessária para fazer as perguntas que parece que os especialistas já perderam. E a resposta não é simples, mas também não é impossível. O ouvido interno é eletricidade. É química, é voltagem, é um líquido, com uma composição iônica que o corpo pode manter ou não, dependendo do que você oferece a ele. E a indústria te oferece um amplificador. A biofísica te oferece algo diferente, entender o que aconteceu. E quando você entende o que aconteceu, então você tem algo que nenhum aparelho auditivo pode te dar. Você tem uma direção. Eu vou continuar trabalhando. A Helena, vai continuar trabalhando na dela. E espero que você também trabalhe na sua. Se este vídeo te abriu alguma porta, compartilhe,
porque há 1,5 bilhão de pessoas no mundo que há anos acreditam que não há mais nada a fazer. E talvez só precisem ouvir com a audição que ainda lhes resta, porque sim, ela existe. Como eu sempre digo, siga em frente, sempre em frente. E te leio nos comentários.